Bom dia, pessoas maravilhindas. Um beijo pra você de A a Z. O que significa A a Z, lindo? Seu nome começa com a letra do alfabeto, né? Então, um beijo pra você de A a Z, porque se eu for falar nomes aqui, eu posso ser ingrata com alguém. Então, pra você que vê os meus vídeos, assim, né, que já me conhece há algum tempo, você, maravilhinda, que a gente conversa, cada um de vocês, Deus abençoe você, Deus continua abençoando você, trazendo uma saúde dos céus para você. E hoje é um dia que eu vim gravar esse vídeo, sabe, com uma gratidão muito grande por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa e na vida dos meus familiares. Para você que apertou o play desse canal e não sabe o que está acontecendo, meu nome é Helena Moraes, eu sou uma mulher de 63 anos e eu não mostro outra coisa, eu não falo outra coisa que não ser sentar aqui e falar. Então, se não é sua praia, né? Então, esse vídeo é desse jeito. Eu só falo. Fala de quê, Helena? Eu gosto de falar dos milagres, eu gosto de falar de coisas, sabe, que edificam, eu gosto de trazer esperança de vida, né? Porque foi para isso que eu nasci. E hoje, gente, é um dia maravilhoso, sabe? Eu louvo ao Senhor por essa segunda-feira, 12, dia dos namorados, né? Um feliz dia dos namorados para você, que tem o seu esposo, seu noivo, seu namorado, que o Senhor possa abençoar seu relacionamento. Para você que é um eterno namorado, que é casado, né? Deus continua abençoando e restaurando o seu casamento. Ele pode fazer isso, ele restaurou o meu. Então ele pode sim fazer milagres na nossa vida. Para você que está doente, ele é a cura. Para você que está com uma sentença de morte, ele é a ressurreição e a vida, ok? Mas hoje eu vim trazer um testemunho maravilhoso da morte para a vida, né? No último vídeo que eu gravei, eu relatei o que aconteceu com meu sobrinho. Contei tudo, então se você quiser ficar mais atento, não, você não é obrigado, não. É só você ir no penúltimo vídeo, você vai saber o que aconteceu. Para vocês que já sabem o que aconteceu, eu vim trazer o desfecho desse episódio tão triste, que deixou a minha família, sabe, os meus familiares abalados. Mas nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que o Senhor, quando nós clamamos a Ele por socorro, sabe? Ele vem ao nosso socorro. E eu sou testemunha viva de milagres, gente. Eu passei por um Covid, né? Mas o Senhor poupou a minha vida. Quando todo mundo estava sendo entubado, eu estava na minha casa sem respirar, mas acreditando que o oxigênio que eu precisava não era do hospital, era o que vinha dos céus, é o que o Senhor nos proporcionou. E eu, sabe, depois de muita luta, de estar como se estivesse debaixo d'água, eu recuperei o meu fôlego em nome de Jesus e venci o Covid. Perdi pessoas da minha família, perdi amigas queridas, né? Perdi muitas pessoas conhecidas, mas eu estou aqui, eu sobrevivi e tenho sobrevivido ao longo do tempo, ao longo desses anos, com a grande misericórdia de Deus. Eu estava ontem meditando no que eu ia falar para você hoje e eu falei com o Senhor, Senhor, muitas pessoas vão ficar assim, mas Helena, por que fulano morreu? Por que ciclano morreu? Por que então que fulano não conseguiu a sua cura, não conseguiu a sua libertação? Por quê? Porque, né, nós somos feitos de porquês. Eu tenho a resposta para você dentro da palavra de Deus. Mas eu acredito que a fé que é em nós, né? O Senhor Jesus disse, se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu o grão de mostarda, né? Hoje eu acredito que sem óculos eu não consigo ver um grão de mostarda, de tão minúsculo que é, né? Mas o Senhor Jesus disse que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer ao monte, saia daqui, vai pra lá, sabe?
Então, eu acredito no real da palavra, né? No passar do tempo, as pessoas começaram a dizer uma série de bobagens, uma série de firulas da palavra de Deus, do qual eu não concordo, sabe? Eu acredito na palavra de Deus como ela é, sem firulas, sabe? Sem comparar a luz de sol com celular, com porta aberta onde que não tem parede. Eu não acredito nesses contos da carochinha, não. Acredito que nos inícios dos vídeos eu até fazia essa comparação besta, sabe? Já tem muito tempo que eu gravo. Você tem só esse tiquinho de seguidores, Linda? Eu tenho seguidores que o Senhor quer que ouça, ok? Sou muito satisfeita com eles. Não tô aqui pra a procura de like, curtida. Eu tô aqui pra falar pra você que Jesus é real, Deus é real, viu? Tão real quanto você tá me vendo aqui, através dessa telinha. Tão real quanto, né? Mas vamos lá, né? O mês de maio foi um mês, no começo de maio até o final do mês de maio, foi assim, só sentença de morte na minha família, né? Eu tive muito ruim. No dia 3 de maio do meu aniversário, pra você que tá chegando agora, eu passei dentro de um hospital. Mal, né? Depois disso, deixa eu ver um negócio aqui. Depois disso, no dia 13, meu esposo quase morreu, né? Na semana passada, né, uma pessoa conhecida nossa teve o mesmo problema que o meu esposo teve. E ele chegou no hospital com uma parada cardíaca e morreu, gente. O mesmo problema, né? E depois, no finalzinho de maio, meu sobrinho, eu disse aqui no outro vídeo que ele foi alvejado com 7 tiros. Não, no outro hospital fora da minha cidade, ele foi constatado que ele foi alvejado com 11 tiros, né? Pra você que não viu o outro vídeo, eu cheguei no local, porque a mensagem que mandaram pra mim é que ele tinha falecido, que ele estava deitado no chão do asfalto da rua, morto. Então, eu não tenho grupos, a não ser o grupo que eu vou fazer aqui pra gente trocar testemunhos, pra conversar, pra falar da grandeza de Deus. Eu só tenho o grupo da minha família, então eu não tenho outros grupos. Mas, segundo o que me disseram, nos outros grupos estava bombando a morte do meu sobrinho. Todo mundo avisando, matou mais um em tal lugar e tá morto, jogado ao solo, né? Está morto, né? Então foi assim que eu soube, porque aqui na minha cidade, eu acredito que em todas as cidades, né? Primeiro eles tiram a foto da pessoa atropelada ou assassinada ou de qualquer forma, para depois prestar o socorro. O meu sobrinho é um menino que nasceu, nós somos uma família cristã, sabe, gente? Popularmente chamados de crente, mas nós somos cristãos, porque eu costumo dizer que crente, até o diabo sabe? Então nós somos uma família cristã que ora, que jejua, que busca o Senhor, que sobe no monte, que faz oração, que intercede, que clama por nomes, sabe? Que temos caixinha de oração, que ali temos nome de pessoas, nome dos familiares e subimos ao monte para apresentar a Deus. É assim, sabe, que eu sigo a Jesus assim, combatendo o mal pela raiz. A última vez que eu tinha visto meu sobrinho, porque todo ano eu reúno toda a minha família aqui na minha casa, já fazia 5 meses, né, que eu não o via. E a última vez que eu tinha visto ele foi no Natal, que ele passa aqui comigo, e depois eu não tinha visto mais. Então, como é um menino tranquilo, ele tem TDAH, sabe? Um TDAH leve, trabalha desde os 16 anos, não é um vagabundo, não é um avião do tráfico, ele é um menino que trabalha, sabe? Trabalhador e muito querido na empresa que ele trabalha. E agora ligavam para mim dizendo que ele estava morto. Eu entrei em desespero, como qualquer pessoa entraria. Eu não vou mentir para você, eu fui pro cantinho e clamei a Deus. Não! Eu gritava, Deus, por favor, não faz isso comigo, não faz isso com a nossa família. Por favor, Deus, não permita que ele esteja
esteja morto. Senhor, me dá um tempo para chegar até aquele hospital, até aquela rua. E dá prazo para que eu converse com ele. A minha preocupação é ter uma última palavra com ele, sabe? Até então, a gente sabia que ele tinha sido alvejado com 4 tiros. Então, gente, meu filho tinha chegado do trabalho, meu marido recém-operado, não podia fazer força. Eu lembro que eu empurrei ele com força. Se vocês não me levarem, eu vou a pé. Ah, Helena, você deu finiquito, você fechou. Não, a minha preocupação era lá, segurar a cabeça do meu sobrinho e falar com ele, nem que fosse a última vez que eu fosse ouvir a voz dele. Sabe, a minha preocupação é olhar para ele e ver que ele havia partido no Senhor, sabe? Porque nós cristãos sabemos que morrer sem Cristo é condenação eterna, entendeu? E eu cheguei até lá, tinha muitos policiais. Eu sei que tem muitas pessoas que descem um malho na polícia militar, como eu sou de uma família que tem policiais militar, mas os policiais militar que estavam lá, tanto meu tio é reformado, quanto meu cunhado já é reformado. Eu tenho cunhados que trabalham na área de segurança, né? Então são homens íntegros, direitos e temente a Deus. E os policiais que estavam lá foram muito atenciosos comigo, porque eles viram a situação que eu estava e me deixou entrar no local, sabe? E disse pra mim assim, ó, calma, ele saiu daqui com sinais vitais, né? Isso aí você vai ver tudo em detalhes no outro vídeo. E eu vi o local. Eu vi a quantidade de sangue que ele havia perdido. Gente, foi muito sangue, muito sangue. E aí eu entrei no carro do meu filho, me leva para o hospital. E eu fui pro hospital e o caminho todo, o percurso todo, sabe? Eu fui clamando, eu fui orando, eu fui declarando e falando com Deus. Senhor, há um memorial. O que é um memorial? A Bíblia fala que tem um memorial diante de Deus a nosso respeito, sabe? Ao meu respeito, ao seu respeito. E eu falei para o Senhor, Senhor, tem 40 anos que foi firmado o memorial diante do Senhor. Não deixa que meu sobrinho parta sem o Senhor, não permita, sabe? Como eu disse da outra vez, ele tem TDAH, então ele tem 23 anos com a mentalidade de 14 anos. Ele é uma criança, é um crianção, um nosso bebezão, né? Mas muito responsável, trabalhador, cumpridor dos seus deveres, né? A empresa fez uma homenagem linda para ele. Gente, nós fomos pro hospital, a minha família encheu o pátio daquele hospital e não nos davam informação, não nos dizia nada, só dizia que ele estava na sala vermelha. E a tal sala vermelha, eu não tenho uma relação boa com sala vermelha, porque eu havia saído da sala vermelha com meu marido há poucos dias e eles haviam dito que ele não viveria. Havia saído da sala vermelha com meu pai ficou lá, ele faleceu na sala vermelha. Então, sala vermelha para mim é sentença de morte. Não sei se você está me entendendo, mas eu tô te contando o fato como ele é. Bom, e nós ficamos ali, a mãe dele se contorcendo, aquela dor, gente. Todos nós com muita dor, mas sem fazer escândalo, sem grito, sem choro, sem finiquito, sem nada, porque nós sabíamos que só o Senhor poderia interferir. Até então na nossa cabeça era 4 tiros, né? E nos disseram que todos os tiros haviam pego na cabeça dele. Quem foi para matá-lo foi para executá-lo. Ele tinha algum envolvimento com o crime, Helena? Não, nenhum envolvimento, né? A polícia já investigou tudo, mas a gente já sabia disso. Pegou o celular dele, tá na polícia científica, então nós já tivemos a resposta. Esse menino não tinha envolvimento com nada, sabe? Ele estava no lugar errado, na hora errada, entendeu? Bom, daí a pouco eu reuni todo mundo pra gente fazer uma oração, e a minha oração foi essa: Senhor, nós não podemos entrar lá. Não tem como nós entrar lá, não nos deixam nem vê-lo. Mas os anjos do Senhor podem entrar lá. Coloca os anjos do Senhor ao redor da vida do meu sobrinho. Guarda ele, livra ele e protege ele da fúria de Satanás.
porque nós não vamos enterrar o nosso sobrinho. E a vida dele estava por um fio, né? E toda conversa que os médicos, os cirurgiões tiveram conosco, você vai encontrar no outro vídeo. É pra você ir lá, Helena. Você vai se você quiser, né? Mas tá tudo lá, porque eu não posso repetir aqui, isso vai ficar repetitivo. Daí, ele foi transferido para outra cidade, porque aqui não tinha neurocirurgião, o hospital daqui não tem esse suporte. Ele foi transferido para outra cidade. Tiago foi alvejado às 5h30 da sexta-feira, chegou do trabalho e foi para cortar cabelo, né? E lá ele foi alvejado, sabe? Ele foi alvejado com tiros para matá-lo, né? Então, ele ficou da sexta-feira, que ele estava lá só apenas no soro, foi transferido para outro hospital. Nesse outro hospital ele ficou da sexta-feira que ele saiu daqui, no sábado, o dia todo, sem retirar bala, sem retirar nada, né? Até no sábado, 9 horas da noite, quando foi fazer a operação da cabeça dele. Como eu não tinha visto, a gente só tinha, e ele estava no CTI, né? No Centro de Tratamento Intensivo, não podia ter ninguém acompanhando, ninguém podia vê-lo, então a gente ficava sabendo assim de quem estava acompanhando ele, que era a mãe dele, que nos passava o que estava acontecendo, mas muito vago, e a gente clamando, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, e eu apresentando essa causa e apresentando o sangue dele diante do Senhor. Lembra que o sangue de Abel clamava ao Senhor? Que quando o Senhor foi encontrar com Caim, ele perguntou para Caim: aonde está seu irmão? Ele disse: porventura sou eu tutor do meu irmão? Ele havia matado o seu irmão. E o Senhor Deus falou para ele: mas o sangue do seu irmão clama da terra por mim. Então eu falei com Deus: Senhor, que esse sangue clame. Nós queremos a justiça do Senhor. Nós queremos ele liberto. Lá nós ficamos sabendo à noite que foi 7 tiros, né? Mas quando ele foi transferido, nós ficamos sabendo que foi 11 tiros na região. Na segunda-feira passada, né, hoje faz 8 dias, eu fui visitar meu sobrinho, que ainda se encontrava no centro de terapia intensivo, né? Ele falaram comigo que ele ia operar a cabeça, que estava saindo, ele estava perdendo massa encefálica. Gente, as notícias eram pior, que tinha estourado com o braço dele, passado no riso, tudo. Mas eu estava ali, na semana passada, hoje faz 8 dias, na segunda-feira, eu estava ali, ouvindo da boca do médico, eu perguntando pro médico, nenhuma daquelas balas que Satanás, sabe, armou a mãos daquele camarada atingiu pontos vitais do meu filho, do meu sobrinho, né? Operaram minusculamente aqui embaixo, porque a bala bateu num ponto muito duro da cabeça e ela não penetrou, sabe? Todos os buracos que ele tinha era de entrada e saída, nenhuma bala ficou alojada na cabeça dele, a não ser uma que ficou aqui, mas como não causa dano, é para o testemunho, porque eu vou levar esse menino para testemunhar em todos os lugares que eu for pregar, né? Veja bem, e eu vi ele olhando para mim com aqueles olhos verdes, né? Aqueles olhos verdes, aquele menino muito bonito, ele é muito parecido com o meu filho, olhando para mim. Ô tia, eu tô bem, foram me assaltar. Na cabecinha dele, ele pensa que foi um assalto, sabe? Um assalto. E por que, tia, fizeram isso comigo? O que eu quero dizer para você é que meu sobrinho foi livre da morte por causa das nossas orações, por causa do memorial e porque eu sempre tenho apresentado a minha família diante de Deus. Interrompendo um pouco esse testemunho, eu quero dizer para você, há muitos anos atrás eu vi uma mãe
sabe, que teve o filho assassinado bruscamente, sabe? E o assassino do seu filho sendo preso. E diante de uma multidão, aquela mulher se colocou diante daquele assassino, sabe, frio e cruel, e abraçou ele e disse: eu te perdoo em nome de Jesus. Gente, o dia que eu vi isso, eu tenho 40 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu falei com Deus: Deus, eu não tenho estrutura para isso. Eu não tenho estrutura para isso. Essa mãe viu o corpo do seu filho estirado, porque na reportagem eles passaram como que o rapaz havia sido morto, né? E o assassino pego depois. E não é só essa mãe, há muitas mães, sabe? E eu vi não só essa mãe, mas eu vi muitas outras mães depois na rede de televisão falando: essa mãe falou pro assassino assim, tete a tete: eu te perdoo em nome de Jesus. E aquilo ricocheteava em mim. Deus, eu não tenho estrutura, eu não tenho estrutura para isso. Deus, em nome de Jesus. Eu sempre orava para que Deus me desse um coração disposto a perdoar. Acontece essa covardia com o meu sobrinho, sabe? E eu posso vir aqui dizer para você, sem nenhum rancor no meu coração, sem nenhuma mágoa, sabe? Porque ainda que se eu tiver alguma mágoa no meu coração, o Espírito Santo não age em mim, não vai agir em mim. O Senhor não habita no meio do ódio, né? Eu posso dizer para esses assassinos, sabe? Porque ninguém age sozinho, né? Para esses assassinos, eu os perdoo em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da sua alma e salve você desse caminho mau. Eu falo isso com a mão na palavra do Senhor Jesus. Você sabe quem é ele? Não, eu não conheço. Eu não conheço. Já trabalhei com muitos rapazes do tráfico, dessas coisas assim. A maioria deles morreram conhecendo a palavra de Deus, mas morreram no crime, né? Então eu não conheço, sabe? Mas eu os perdoo. A minha família, eu posso dizer pela minha família, que é de Jesus, foram uma covardia muito grande, mas o sangue do meu sobrinho clamou como o de Abel, sabe? E eu os perdoo em nome do Senhor Jesus. E como dá uma leveza, gente, no coração, perdão. Perdão, sabe, é uma atitude que a gente tem. É uma atitude. Eu resolvi perdoar, porque eu não quero ficar presa nas garras do diabo. Ódio é um sentimento que nasceu no coração de Lucifer e ele não pode habitar o meu coração. Mas como eu havia dito antes, eu fui ver o meu sobrinho. Ele não ficou com sequela nenhuma. Perfeito, né? Ele fez o último mapeamento e tomografia da cabeça. Perfeito, perfeito. Naquela hora o Senhor estava ali. Eu sei que o Senhor permitiu que isso acontecesse, para que a família se unisse mais. Helena, para a família se unir, precisa de alguém ser baleado, para alguém ser assassinado? Não, gente, não, claro que não, né? Mas a Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Não, Helena, se eu quiser eu vou lá na árvore, puxa a folha e eu arranco a folha. Para você levantar o braço, tem que ser na força do Senhor. Ah, mas eu não acredito, isso é um problema seu, né? Eu já cansei de falar, isso aí é um problema seu. Então, eu acredito que todas as coisas, todas, sabe, não é algumas não, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. E no meio dessa tragédia toda, no meio desse caos todo, sabe, a nossa família está mais unida do que nunca. A nossa família tem vivido o despertar do Espírito Santo em nós. Nós temos visto, sabe, o mover de Deus na nossa família, sabe? Porque da maneira que eu orei a Deus, o meu sobrinho saiu daqui morto, gente. Não tinha como. Não tinha como. Mas quando nós liberamos, nós fizemos uma grande roda e todos nós começamos a orar, a glorificar.
E eu lembro que na minha oração eu glorifiquei a Deus por aquela situação. Eu glorifiquei a Deus por ele estar lá naquela sala sozinho. Eu glorifiquei. Você acredita que ele foi daqui? Ele foi baleado às 5h30. Ele perdeu o sentido por algum tempo. Mas ele foi daqui dentro da ambulância conversando com o pai dele. Daqui até chegar lá. Hora nenhuma eles estão tentando mantê-lo acordado. Ele perdeu o sentido. Houve confusão. Houve nada. Sabe, ele estava no sentido... Sabe, gente, o que Deus fez, o que Deus faz na vida dos filhos dele, sabe, é sobrenatural, é sobrenatural. E eu quero dizer para você uma coisa que o Senhor disse para Marta e para Maria quando Lázaro morreu e Jesus foi chegar lá 4 dias depois, sabe? E elas disse, mestre, se o Senhor tivesse, eu vou usar as minhas palavras, tá? Mestre, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido, mas agora faz 4 dias e já cheira mal. O Senhor Jesus olhou para elas, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu pude, sabe? Spike, o Spike, gente. Eu pude ver essa ressurreição e vida acontecer num leito de morte, sabe? No espaço em que meu sobrinho saiu do lugar onde ele estava até o hospital. Ele estava morto sim, porque era muito, muito, muito sangue. Não tinha condições, sabe? As calopsitas cantam e o Spike fica irado com o cantar deles. Vocês aguentar a mão aí, meu funcionário. Spike! Então, gente, o que dizer desse Deus? Como não acreditar no sobrenatural de Deus? Ele me curou de um câncer. Eu tinha uma filha morta no meu ventre, que os médicos diziam, está morto, o feto está morto. O feto morto tem 27 anos. Faz agora em outubro 28 anos, porque eu lutei contra a morte. O que está morto na sua vida? Qual sonho seu que já morreu? Ele é a ressurreição e a vida. Não tem vez para o espírito da morte pegar nenhum dos seus entes queridos, sabe? Olha como Deus é tremendo. O ano passado eu fiz 40 anos que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Não é religião não, viu, gente? É Jesus. Jesus é muito mais que uma religião. Eu participo de uma igreja, sabe? Onde prega esse Deus maravilhoso e vivo que faz milagre, né? Mas Jesus é muito mais do que uma religião. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Nos primeiros meses da minha conversão, um homem que nunca tinha me visto, né? Nessas profetadas que a gente vê por aí, não. Adivinhando CPF. Hoje é muito fácil. Se eu quiser decorar o CPF de uma pessoa, eu entro no Google, eu não sei o que tem lá, tem todos os dados lá. Eu acho que é assim que eles fazem, né? Principalmente se for membro da igreja. O membro da igreja tem os documentos tudo lá, sabe? Então, ele nunca tinha me visto, não era daqui. 40 anos atrás, você há de convir comigo que não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Eu vou ter que calar esses passarinhos que desse. Eu lembro que eu estava ajoelhado numa igrejinha pequena, né? Hoje essa igrejinha pequena cresceu e tem 10 mil membros. Ajoelhada naquele chão batido, grosso, né? De pó de minério, ajoelhado. Quando aquele homem saiu do lugar onde estava, veio até a mim e disse para mim, como eu fui, assim diz o Senhor, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Né? E antes mesmo, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tenho um personagem da palavra de Deus que é real, que eu admiro muito, é Moisés. Um dos, né? É Moisés. Então, o ano passado eu meditei muito nisso, sabe? Eu tô esse tempo todo meditando muito no que Deus tem falado comigo, no que Deus tem feito no seio da minha família, sabe? E é tremendo. Então, quando eu ouvi essa palavra, sabe? Eu guardei ela no meu coração e outras pessoas guardaram também, que hoje é irmã querida, é pessoas que eu trago no meu coração. E eu estava orando a Deus, orando
pelo ministério que o Senhor me deu, eu não sou pastora, como você sabe, eu tenho lá um pé atrás com esse negócio, pastora, bispo, agora tá tendo até sacerdotisa, a coisa tá feia. Eu sou uma missionária, sabe? O que é uma missionária? Missionária é aquela que sai para falar do amor de Deus. Desde quando eu me converti, sabe? Eu fui consagrada como uma missionária. E é tão interessante, gente, que no sábado eu tava aqui na minha cozinha, na outra cozinha lá de fora, que é a minha lavanderia, e eu estava, sabe, meditando na palavra de Deus, quando o Senhor, eu senti no meu espírito para abrir Ezequiel 3, capítulo 18. Se você tem Bíblia, lê lá. E está escrito assim: se eu disser ao ímpio que certamente ele morrerá, e você não avisá-lo do seu pecado, ele morrerá no seu pecado, mas o sangue dele eu requererei das suas mãos. Mas se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você falar para ele, e ele não se arrepender, você está livre do sangue dele. Então aquilo foi uma confirmação. Na hora que eu estava abrindo, que o Senhor mandou eu abrir, sabe, o telefone tocou. E eu atendi o telefone assim, sabe, foi assim, porque primeiro eu olho bem, olho quem tá chamando, quem que é, quem que foi, né? E eu olhei para aquela chamada, eu apertei ela até sem saber direito. Era uma irmã, né, de outra cidade, bem maior do que a minha, me convidando para pregar na igreja dela, né? Talvez você não entenda muito bem disso, mas depois eu vou explicando, né? Para pregar na igreja dela no mês de julho, né? E uma das coisas que ela falou comigo foi o seguinte: você escuta, Helena, eu orei, eu tenho orado, tem um mês que eu tenho orado, e o Senhor tem me colocado você nas minhas orações, para que você saia do casulo. Ela falou dessa forma: saia do casulo. Você é uma missionária e vai fazer a obra do Senhor. Foi uma confirmação assim fantástica, né? Porque segundos antes dela ligar, eu tinha aberto em Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Não enterre seus sonhos. Não aceite morrer como uma derrotada. Não aceite, sabe, nenhum fracasso, sabe, que a sua parentela carregou ao longo dos anos. Lembre que a palavra de Deus para nós é ressurreição e vida, sabe? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O meu sobrinho estava morto, foi alvejado com 11 tiros, mas o Senhor desviou cada um daquelas balas, né? Eu não entendo de revólver, eu não sei o que é isso, eu nunca vi um revólver, né? Eu já vi na cintura do meu cunhado, do meu tio, que eram policiais, né? Agora são reformados, já aposentaram. Eu já vi assim, mas eu nunca peguei, eu não sei, sabe? Eu não sei. Não entendo de bala, não entendo. Eu estava falando que se foi mais de 11, era um tipo de arma que carrega muito mais do que um tanto lá de munição. Não me interessa. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o diabo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar. Ele tem tentado derrubar você, mas se você clamar pelo Deus Jeová, não é dos testemunhos de Jeová não, viu, gente? Jeová é nome de Deus. Jeová, sabe? Ele vai se retirar da sua vida, da sua parentela, porque sobre as nossas vidas tem o sangue precioso de Jesus Cristo. O diabo não pode conosco, sabe? O motivo de eu celebrar, se por um acaso Tiago estivesse sido enterrado, eu estaria aqui dando honra e glória ao nome do Senhor Jesus, da mesma forma que eu estou aqui, glorificando o nome do Senhor. Glorificando o nome do Senhor, quando eu vi aquelas mães que teve os seus filhos mortos em assassinatos cruéis, né? Igual teve daquele menino o ano passado, que foi defender a namorada, aquele assassino cruel, né? Matou o filhinho dela, sabe? O menino morreu como um herói, foi defender a namorada. Hoje é muito difícil ver isso, viu?
E ele morreu. Eu também vi a mãe daquele menino dizer eu perdoo. E eu ficava sem entender. Gente, mas como? Como? Hoje eu posso dizer, eu também perdoo em nome de Jesus. Que essas pessoas conheçam o amor de Deus que excede todo entendimento. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de ninguém. Mas lembrando que o nosso Deus é justo e Ele faz justiça, sabe? Ele é um Deus justo. Ele julga a nossa causa. E Ele nos socorre nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, seu casamento tem jeito. O seu noivado tem jeito. Sabe? O seu filho tem jeito. Talvez você tenha um filho ou tenha alguém da sua parentela que está percorrendo caminhos que não são caminhos de vida. Coloca ele diante do altar do Senhor. Apresenta ele, sabe? Não é dizendo não vale nada, não presta, tem que morrer, que vai resolver o problema, não. Fala com o Senhor, muda a história da minha família, sabe? Eu tenho uma família abençoada por Deus. Toda a minha descendência, sabe, foi livre da morte, do pecado, porque entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus. E como diz o meu sobrinho naquele leito, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Sabe, o nosso Deus, é o Espírito de amor, sabe? E que esse amor possa alcançar você em todas as áreas da sua vida. Um beijão. Lembrando que esse é um dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual o demônio que vai impedir? Nenhum. Creia nisso. Deus abençoe você. Até o próximo encontro, para honra e glória do nome do Senhor. Amém.